Programa Vida e Saúde, Rede de Comunicação Padre Oswaldo. Internautas, esse encontro semanal agradável que nós temos, já de início agradeço demais vocês pelo acompanhamento do nosso programa. Fico muito feliz com isso, em poder colaborar, contribuir para esta audiência significativa. Nós ficamos assim orgulhosos de tê-los como companheiros desses programas que para nós nada mais são que encontros agradáveis com pessoas qualificadas, pessoas que realmente sabem o que fazem e vêm ao programa para darem também sua colaboração. Vocês já sabem que toda segunda, terça-feira de cada mês nós temos a presença da nutricionista Renata Milhado e ela está aqui conosco. E hoje, é claro, um programa de improviso, porque nem ela sabia, mas nós temos também o Fábio Ferreira, coaching, seu esposo. Como que nós poderíamos fazer um programa Vida e Saúde no Dia dos Namorados, onde o Brasil inteiro hoje se programa para essa noite maravilhosa, se nós não tivéssemos um casal exemplar, um casal já pai de criança e que vai falar para nós, porém, com um detalhe, ela é nutricionista e a gente só ouve falar de excessos. Renata, Fábio, sejam bem-vindos. Muito obrigada, doutor. É um prazer novamente estar aqui e eu espero poder contribuir aí para solucionar aí algumas questões, né, que muitas pessoas ainda têm, né, algumas dúvidas que muitas pessoas ainda possuem a respeito da alimentação de seus filhos, né, de suas crianças, como lidar com eles, né, o que fazer para ter uma melhor resposta dos baixinhos aí. Fábio. É um prazer estar aqui, pego de surpresa hoje, né? Cheguei aqui, me pegaram de surpresa, mas é um prazer enorme. Eu que já estou vindo, acompanhando a Renata, acompanhando a programação da TV Imaculada e falar um pouquinho, né? Não sei nem do que nós vamos falar, mas eu estou aqui. Vamos junto. Internautas, vocês veem, nossos convidados aqui foram pegos de surpresa. E vocês, caso queiram dirigir alguma pergunta ao programa, vocês têm essa possibilidade. O Zap está aí, o WhatsApp, vocês podem direcionar, porque nós trataremos de assuntos específicos sobre nutrição. E nós, até essa surpresa foi feita porque a gente ouve, hoje mesmo eu tentava fazer com a minha família, com os meus filhos, uma reserva em um restaurante da nossa cidade, e você não consegue sequer isso. Sim. Porque a impressão que eu tenho do brasileiro é que ele comemora as datas normalmente indo para uma atividade de alimentação, muitas vezes excede, e nós temos, Renata e Fábio, as consequências disso tudo. Então é isso que nesse início de programa a gente vai tratar, tudo com critério, tudo com moderação. Sim, com certeza. A gente acaba desde criança tendo aquela... os pais, né, acabam assim fazendo com que a gente correlacione festas e momentos assim agradáveis e sempre comemorações estão relacionadas com a alimentação. E geralmente uma alimentação que não é a alimentação correta, né? Geralmente são alimentos altamente processados, altamente ricos em gordura, em sódio, em carboidratos brancos, né? E o problema, isso não é um problema, você comemorar com a sua família, você passear com a sua família e você ingerir algum alimento que é gostoso, que traz esse sentimento de bem-estar para você. O problema mesmo é realmente você não conseguir controlar a quantidade disso. Tem gente que acaba não comendo praticamente nada durante o dia todo se vai numa festa de casamento, porque quer comer tudo e mais um pouco lá. Tem gente que, na hora que vai no rodízio de pizza, sai de lá passando mal, porque quer aproveitar o máximo, né? Comer o máximo possível, porque acha que vai ser proveitoso, né? Tem que aproveitar aquele momento, mas esquece mesmo do principal, né? Que são as pessoas, a conversa e muitas vezes
essa atenção necessária entre a família. E as pessoas direcionam tudo isso na alimentação. Ô Fábio, normalmente o que a gente ouve, todos nós, quer o homem como a mulher, no casamento, na vida familiar, tem suas obrigações, seus compromissos, seu trabalho. Mas é reservado ao homem a iniciativa desse convite. O que nós sabemos é isso, que por mais que dificuldades possam existir, esse dia 12 de junho, esse dia dos namorados, é uma data reservada a este convite. Nós vemos que em outras situações, fora aniversários, alguma coisa assim, não é tão frequente este convite. E para nós homens, esse convite normalmente parte de nós, e a preocupação que eu dirijo a pergunta a você seria isso: o homem normalmente vai e está ligado à ingestão de bebidas. Exato. Como que você vê isso e o que você orienta os nossos internautas? Eu tomei como um padrão de vida, eu parei de beber, de consumir bebida alcoólica há uns 6 meses mais ou menos, né? Mas de vez. Devido ao quê? A qualidade de vida. Eu, para quem me conhece, muitas pessoas me conhecem devido ao meu trabalho e tudo mais, eu pesava 107 quilos, né? Então, como a Rê costumava dizer, eu tava bem fofes. Bem chato. E eu não me sentia bem, justamente pela questão da saúde, pela minha disposição. Eu não tinha disposição, eu chegava em casa do trabalho cansado, o que eu queria era tomar um banho, comer e deitar. E o que aconteceu? Com o tempo, esse cansaço que vinha do trabalho, eu, para dar aquela relaxada, como todo mundo costuma dizer, eu mereço, né, hoje, consumia ali uma latinha, 2 de cerveja, num dia era 1, no outro dia era 2, então eu percebi que isso começou a atrapalhar não só a minha vida, né, social, como a minha vida em casa e também a minha saúde. Então, por opção, eu resolvi eliminar a bebida alcoólica da minha vida. E não me faz falta nenhuma, graças a Deus, me estou muito, mas muito melhor. Eu emagreci quase 20 quilos fazendo isso e uma dieta saudável. Voltei para a academia, treino, a minha vida mudou muito. Mas eu associava muito a questão da bebida alcoólica com eventos, comemorações e tudo mais. Para mim não tinha graça sair de casa, por exemplo, hoje, Dia dos Namorados. Vamos sair, vamos jantar fora, vamos. Chegava lá, se eu não consumisse um copo de vinho, se eu não tomasse uma cerveja, parece que aquilo me fazia falta. Então, como ela falou, a gente começa a associar as coisas, alimentação, consumo de bebida alcoólica, as festas, as comemorações, reuniões de família, e nós devido a isso, acabamos deixando de lado a confraternização, a conversa. Além de tudo isso, ainda hoje em dia tem o bendito celular, que a pessoa sai a namorada é capaz de ficar conversando pelo WhatsApp e o diálogo não tem mais, né? Então tudo isso a gente deixa, a gente vai se consumindo através disso, através da bebida, através da alimentação. E a bebida alcoólica realmente, aí no final da noite é perigoso, ao invés de ter uma comemoração, ter uma briga, né? Porque muitas pessoas, elas consomem a bebida, umas perdem a razão, outras não conseguem se controlar no consumo. É errado consumir bebida alcoólica? Não, né? Todo mundo tem o direito de optar por aquilo que ela quer para a vida dela. Eu optei por não consumir mais, mas eu acho que tudo é aquela questão da moderação, saber o quanto e o que pode se beber. Hoje em dia também, além de tudo, a gente tem a questão de muita gente dirigindo alcoolizada. Então, essa questão da bebida correlacionada às festividades, como o dia de hoje, que é o Dia dos Namorados, eu acho que as pessoas devem sim se divertir, aproveitar essa noite com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o esposo, mas tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque realmente, se a gente não tomar cuidado, a nossa saúde, a nossa vida social, a nossa família acaba pagando um preço, né? Renata, o depoimento do seu marido, do nosso amigo Fábio, quando ele fala que ele, invariavelmente, quando convidava vocês iam a um restaurante, já vinha aquela sensação da bebida alcoólica, como para quem fuma, a sensação, o hábito também de fumar. Você, na área de nutrição, você vê isso de que forma? Seria uma autoafirmação da pessoa? Seria uma dependência para que ele possa
fluir melhor a conversa. E outro detalhe importante que eu pergunto para você, como nutricionista altamente qualificada, eu fico muito feliz de tê-la como convidada do programa, porque a gente acompanha a tua programação, palestras aqui, palestras lá, e você fala de uma área muito importante que é a nutrição. Ele dizia, eu chegava em casa, eu queria dormir, eu só queria descansar, quando ele tinha aquele peso acima de 100 quilos. Exato. Eu gostaria que você abordasse para os nossos internautas esses dois temas, o porquê da iniciativa da bebida e também em relação ao sobrepeso, essas consequências que promovem no organismo. Eu acredito assim, que algumas pessoas, acho que a maioria das pessoas buscam na bebida alcoólica como uma válvula de escape, assim, uma saída, né? Então elas tentam relaxar aquele estresse do dia todo, do trabalho, preocupação, ansiedade, falta de dinheiro, uma série de problemas que ela enfrenta, e muitas vezes ela acaba indo para esse lado porque aí ela esquece dos problemas que ela tem. Ela acaba ela consegue relaxar, ela consegue ter um momento de tranquilidade, e isso faz com que ela esqueça daquilo que ela está passando, está vivenciando, né? O álcool, ele vai aumentar a dopamina, né? Que é o neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar, de bom humor. Isso daí relaxa e, consequentemente, a pessoa acaba viciando nisso. Ela quer o tempo todo ter essa sensação. Quando ela não bebe, ela fica tensa, ela fica preocupada, ela fica estressada, muitas vezes ela não se solta, como o senhor falou. Então eu acredito que a maioria das pessoas buscam a bebida alcoólica por esse motivo, por essa razão. Pelo menos no consultório é o que eu mais escuto. Como é que eu vou relaxar se eu não beber? Renata, tudo bem, a alimentação eu posso até melhorar, posso até mudar meus hábitos, mas a bebida eu não consigo. Eu não tenho outra válvula de escape. E na verdade existem várias, né? Por exemplo, quando eu estou muito irritada, muito estressada, o Fábio também, hoje agora é assim, a gente faz exercício em casa. Então tem a bicicleta, tem a esteira e tem um pula-pula para minha nenê. E é tudo na sala da frente lá, vai todo mundo fazer exercício, ela faz junto, pronto, todo mundo relaxa, calma, e a gente fica junto. Então a gente aprendeu a relaxar de uma outra forma, né? Em relação à obesidade, eu acho assim, que realmente atrapalha demais, né? Quando você tem um peso acima do normal, você se sente mais cansado, você sente cada vez menos vontade de fazer as coisas, você não tem vontade de fazer um exercício físico, porque dói a coluna, dói as costas, dói o joelho, dói o tornozelo. Mesmo se não doer, você já está inflamado, porque quanto mais célula de gordura, mais inflamação, né? Quanto mais você for sedentário, mais vontade de não fazer nada você vai ter, mais vontade de comer, deitar e dormir, e aí já vem uma série de fatores e sintomas, né? Você fica mais depressivo, você fica mais desanimado. O Fábio, por exemplo, ele mudou demais, depois que ele parou de beber, que ele começou a praticar exercício. O que ele faz hoje, assim, no dia todo dele, jamais, ele não fazia nem metade, ele não rendia metade do que ele rende hoje em tudo, falando no trabalho, sabe, em casa mesmo, com a nossa filha, sabe, então assim, mudou completamente com a gente, a atenção e tudo. Então, eu acho que a gente primeiro tem que se amar para conseguir amar nossa família, quem está com a gente, né, quem está no nosso convívio, e realmente tentar ter o controle, o equilíbrio, né? Vai beber de final de semana? Controla a ingestão, porque realmente senão você pode acabar estragando a noite, né, e chateando quem está com você. Internautas, eu disse no início do programa que o Fábio ele foi laçado para participar hoje, justamente por força do nosso Dia dos Namorados. Mas, eu costumo dizer, a gente não faz sem ter uma segunda intenção. Eu queria que, de uma forma de improviso, que na verdade não combinamos nada, porque eu estou conversando com uma nutricionista que coincidentemente é a sua esposa, mas eu defendo muito no meu programa que muitas coisas da saúde se faz
sem a necessidade do médico. Sim. Porque a população, Renata e Fábio, está acostumada a buscar a solução dos seus problemas em um medicamento, em uma cirurgia agressiva, promovendo riscos para a sua própria saúde. E você, que hoje está aqui simplesmente de improviso, acaba de dar um depoimento para os nossos internautas que você viveu as duas situações. A situação de antes, quando bebia, não havia um controle, nada disso. Por coincidência, por ter a sua esposa uma nutricionista, você passou para o outro lado. Como é isso, para você deixar claro para os nossos internautas? Eu falo, não adianta remédio, não adianta ficar fazendo um monte de exames. Será que eu faço cirurgia de redução? Não é isso. É o exemplo vivo, internautas, de alguém que viveu as duas situações, e eu gostaria do seu testemunho. Sim, claro. E como eu disse no começo, eu trabalho como coach, principalmente na área emocional. Então, o que aconteceu? Nessa fase da minha vida que eu estava sobrepeso e tudo mais, eu atuava como coach, mas eu trabalhava mais na área de finanças, né? Eu trabalhava mais com empresas. E aí eu comecei a fazer minha especialização em coach na área de inteligência emocional e emagrecimento. Então isso já despertou dentro de mim aquela vontade de querer mudar de vida. E a Rê sempre me cobrando, você precisa mudar teu hábito alimentar. Imagina uma nutricionista dentro de casa, ela fazendo os cardápios tudo, ao invés de eu comer o ovo, como ela diz, eu estou lá comendo o lanche, eu estou comendo a pizza, né? Completamente ao contrário. E o que aconteceu? Então, apliquei o quê? Eu apliquei o meu trabalho de coaching em mim, junto com o trabalho de nutrição dela. Hoje a minha vida mudou muito, porque na minha área emocional, como o doutor mesmo disse, que muitas pessoas buscam um médico em procura de uma solução, e às vezes a solução ela está dentro de cada um, que é o trabalho que eu faço, é trazer isso para fora. Né? De que forma? A pessoa tem que se autoconhecer, ela tem que, primeiro de tudo, aceitar a mudança, que é o mais difícil. Se não partir da pessoa querer mudar, ninguém vai conseguir mudar por ela. Né? E é comprovado até cientificamente que 70% das doenças vêm do emocional. Isso também é comprovado. Então eu tomei a iniciativa a partir disso. Eu falei assim, eu preciso me cuidar, eu tenho uma filhota lá, eu tenho minha esposa, eu preciso me cuidar para ficar mais tempo com elas. Né? Tanto tempo hoje quanto a longo prazo, porque se a gente não se cuida, se a gente não procura trazer um pouco mais de responsabilidade e trazer uma vida mais saudável para nós mesmos, a coisa a longo prazo ela se complica. Inclusive eu, há uns tempos atrás, eu tive, como eles costumam dizer, um princípio de infarto, né? Por causa da obesidade. Então tudo foi acarretando e do estresse emocional, né? Então tudo foi acarretando e isso chegou uma hora que explodiu. E hoje o exemplo, como o doutor pediu para eu dar, é que se a pessoa tiver disposta a mudar, se ela tiver isso como determinação e ela tiver isso na cabeça dela, que ela vai mudar de vida, ela vai ter qualidade de vida, ela vai ter mais disposição para fazer tudo, inclusive trabalho, a atenção muda, o foco muda, a responsabilidade muda, muda tudo na vida da gente. Ela tem que dar o primeiro passo, que é ela querer, né? O segundo passo seria ela agir, né? Ela tomar alguma atitude. Qual que é o primeiro passo? Eu quero mudar de vida. Opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de beber? Eu vou parar de beber. Eu tenho que comer menos? Eu vou comer menos. Eu tenho que comer certo? Eu vou comer certo. Começar a tomar esse tipo de atitude na vida dela. Ela tem que querer e buscar. E a consequência vai trazendo os resultados. Ela vai ver a melhora em tudo. E a partir do momento que você começa a ver o resultado positivo, aquilo dentro de você vai te dando mais força, vai trazendo para fora aquele sentimento de conquista, aquele sentimento de liberdade, porque a pessoa vai falar assim, nossa, eu achei que eu era dependente da comida, eu achei que eu era dependente da bebida, mas isso não me domina. Eu sou o dono da minha razão, eu domino a minha vida, eu domino o meu pensamento, eu domino o meu corpo. Então se a pessoa começa a agir dessa forma, automaticamente, como o doutor falou, ela não tem tanta necessidade de procurar um médico
para começar a cuidar da saúde dela. Ela começa dentro da casa dela e com ela mesma. Não precisa sair da dependência da comida para uma dependência de um medicamento que vai me tirar essa dependência da comida. Mas agora eu sou dependente desse medicamento. Se tirou o medicamento, volta para a dependência da comida. Agora veja bem, o Fábio, então, ele vivia uma situação e ele acaba de dar o seu testemunho. Por coincidência, a Renata, quando nos primeiros programas que nós fizemos, ela dizia que também teve uma situação como essa, de um sobrepeso, eu pesava tantos quilos e via necessidade. Agora, Renata, para os nossos internautas, ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Nós vivemos em comunidades, vivemos em grupos familiares, vivemos na família. Quando um dos elementos da família passa a ter essa situação de um peso excessivo, de um sobrepeso, já com implicações na saúde dela, como se faz essa abordagem, você como nutricionista, para que aquela família participe, para que ele não se sinta único e tão somente punido pela situação, tá? Como que você consegue encaminhar essa situação? Porque o que a gente vê muitas vezes é que você desanima, porque você fala, para mim é só não, para os demais tudo é possível. Qual é a orientação da nutricionista perante essa mudança que o Fábio acabou de dizer? Na verdade, o ideal é que a família toda respeite mesmo essa pessoa, né? No caso, a situação que ela esteja. Nunca, eu sou totalmente contra. Por exemplo, se você pediu um alimento mais calórico, vocês vão comer fora, alguma coisa assim, você não pode. Isso não, né? Só que em casa a gente não costuma ter nada assim que não deveria comer. Então, eu procuro não deixar entrar nada em casa que não seja saudável. Tudo que tem ali dentro é saudável, todo mundo pode estar comendo. Então, quando ele comia o que não devia, era fora de casa. Mas eu acho assim, o que eu percebo também, por exemplo, às vezes vão mães levar os filhos que são obesos, que são sobrepesos, né? Crianças também. E eu tive um caso que, assim, me chateou até, inclusive, porque a mãe falou assim, o paciente, ele tinha 8 anos na época, e aí ela falou assim, que ela tinha, ele relatou que ele ficou com vontade de comer linguiça, que ela tinha fritado a linguiça e tal, na janta e tal, e que ela falou que não, você é gordo, você não vai comer isso aqui, você vai comer isso aqui que a nutricionista passou, que é salada, o grelhado e tal, eu vou comer a linguiça, eu não preciso emagrecer. Então, acho que isso daí é muito cruel, você fazer tanto com uma criança, ou qualquer pessoa da sua família que você ame, ou que não seja da sua família, acho que não é por aí, acho que não deve ser dessa forma. Acho que você deve sempre conversar, orientar, tentar fazer a pessoa enxergar qual é o melhor caminho, e sempre ter na sua casa alimentos saudáveis que todos possam consumir, né? Eu imagino o seguinte, para se desfrutar de uma boa saúde, nós precisamos de uma boa educação, em todos os níveis. O país vai melhorar a partir do momento que nós nos educarmos para escolhermos os nossos governantes, educarmos para as nossas famílias, para a nossa religião, assim por diante. Eu imagino, Renato, quando no início do relacionamento de vocês, quando vocês iam ao supermercado, esse casal, rigorosamente em cima da linha. Isso eu falo porque os internautas devem viver a situação. O outro tendo um prazer imenso em ver alguma coisa no supermercado. Este trabalho, Fábio, era assim mesmo? Quer dizer, você já ia pegando, colocando no carrinho, havia restrição da esposa nutricionista? Como que era isso? Que é interessante isso. Na verdade, a Renata, ela não restringia, né? Porque, como ela falou, ela não falava assim, não, você não vai levar, você não vai comer. Só que ela chega com aquele jeitinho, ela falava assim, você tem certeza? Você já olhou a ficha nutricional? Você viu quantas calorias tem? Quanto tem de carboidrato? De sódio. E na época, eu com todo esse peso, eu estava hipertenso. Eu estava com colesterol alto, triglicérides, eu estava a ponto de explodir. Era uma bomba relógio ali. Estava só esperando chegar no zero para eu explodir.
Então ela chegava, ela tocava na ferida devagarinho, né? E eu, como eu disse agora há pouco, eu trabalhava como coach, mas em uma outra área, eu comecei a me atentar a isso. Eu falei assim, mas espera aí, minha esposa está aí toda bonita, ela cuida da saúde dos outros. Eu falei assim, e eu desse jeito, né? Aí ela ia nos lugares, ia dar palestra, chegava lá, a bolinha do lado dela lá, eu falei assim, não, pera aí, tem coisa errada. Então o que acontece, que nem o doutor falou, e até a Rê estava falando, o problema maior é a gente mudar o hábito. Mudança de hábito já é também comprovado, como eu estudo bastante isso. Dependendo do hábito, por mais simples que ele seja, ele demora até 66 dias para você começar a mudá-lo, né? E não é fácil você introduzir novos hábitos. Por exemplo, o que é hábito e o que é prático? É eu abrir a geladeira, eu olho lá, tem uma cartela de ovo e tem uma pizza gelada. Eu estou com fome, o que é mais fácil? Eu pegar os ovos, pegar a frigideira, colocar o azeite, ir lá fazer um omelete, alguma coisa, ou pegar um pedaço de pizza ali e já sair comendo? O hábito e a praticidade vão me levar a comer o pedaço de pizza. Justamente. Né? Mas aí, quando você começa a mudar os seus hábitos e colocar na sua cabeça que você fala assim, bom, eu posso comer a pizza, ótimo. E depois? E amanhã? Se você já faz uma atividade física, você começa a pensar, nossa, eu faço 1 hora de bicicleta, amanhã eu tenho que fazer 2. Né? Vou perder 5 minutos a mais e vou fazer meu omelete. Então a gente começa a substituir crenças e mudar hábitos. Leva tempo? Leva. Isso leva tempo. Atividade física também, para a gente começar a pegar gosto numa atividade física, o pessoal fala assim, são 30 dias. Não, são 3 meses. Para aquilo se tornar uma rotina e um hábito. Né? Para que você faça com prazer, não por obrigação. Porque tudo que a gente faz por obrigação não sai bem feito. E no primeiro vacilo que a gente der, a gente pula fora. A partir do momento que você gosta, você não vê a hora de estar na academia treinando, você não vê a hora de chegar na sua casa, reunir a família e fazer um jantar gostoso, uma coisa saudável. Né? Então tudo isso vai demandando um pouco de tempo, mas ela nunca restringiu assim, falou, não, você não vai. Eu pegava o fardinho de cerveja, aí depois eu passei para cerveja zero, né? Como que era, né? Era zero álcool, sem álcool, né? A cerveja sem álcool. Aí eu falei, mas espera aí, vou parar com isso daí. Eu parei de vez. A cerveja ficou comigo. E a Renata foi assim, pelo menos eu digo que a gente aprende na Igreja Católica, né? Uma das proibições mais evidentes, internautas, foi justamente lá em Gênesis, quando aquele jardim maravilhoso foi dito a Eva, tudo menos a maçã, só uma no a fruta proibida. Então, à medida em que você proíbe, e é o que eu vou dirigir as perguntas para a Renata, dá-se a impressão que se desperta um desejo do que é proibido é melhor. Como essa orientação, Renata, para os seus clientes? Porque por vezes eles falam, mas não me proíbe comer isso, mas o que é bom me proíbe. Eu já tenho no nutricionista um inimigo meu. Como que é esse seu trabalho? Eu acho engraçado até porque eu falo assim para geralmente os pacientes, quando eles saem da minha sala, eles saem assustados. Porque eles falam assim, nossa, eu achei que eu ia comer menos do que eu como, eu estou saindo que eu vou comer a mais. Porque eles comem a mais, a maioria. Então a gente só altera, né? A gente troca um alimento de caloria vazia, um alimento que só tem caloria e não tem nutriente nenhum, pelos alimentos que têm vitaminas, que têm nutrientes, que são saudáveis, que vão nutri-lo, que vão dar energia, que vão melhorar o intestino e tudo mais. E isso não quer dizer que tem que ser em pouca quantidade, isso quer dizer que tem que ser na quantidade ideal para ele, para aquele organismo. Então assim, não adianta eu pedir para o paciente comer um filezinho de frango, 70 gramas, 80 gramas, para um homem desse tamanho aqui. Ele não vai recuperar a musculatura dele, ele não vai ter energia, não vai ter força, né? É bem diferente quando você começa a ingerir os alimentos com qualidade, se saciar com eles, e você percebe assim o resultado que o teu organismo tem. Até na hora que o Fábio estava falando de mudança de hábito, que é bacana quando a gente começa a comer melhor, né? E é bacana o que a gente sente quando a gente come melhor. A disposição que a gente tem, a digestão que a gente não tem mais aquela dor de cabeça que a gente tinha sempre, aquele intestino constipado, flatulência,
aquela indisposição, né? E eu não proíbo, nunca proibi. Então, nem meus pacientes. Então, mas eu gosto muito de chocolate, vamos comer chocolate. Você gosta do meio amargo? Eu gosto. Então compra esse aqui que vai ser adoçado com açúcar de coco, ou esse daqui que é adoçado com stevia. Você pode comer tantos quadradinhos, tal horário. Qual horário você quer? Tal horário, ótimo. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, você vai escapar da dieta, você vai comer aquilo que você tem vontade de comer, mas com uma condição. Antes de você sair de casa, você vai jantar. Ou se não for jantar, você vai comer uma banana com pasta de amendoim, e cacau e canela, ou abacate com óleo de coco, ou pasta de amendoim, ou você vai fazer um omelete com 4 ovos. A hora que você chegar lá no rodízio de pizza, você vai ter juízo e você vai matar à vontade. A fome já matou em casa. A gente faz isso. Se a gente vai sair de casa, vamos comer. A gente come e depois a gente sai. E o pessoal fala que nós somos loucos, né? E funciona. Antes eu escutava isso sozinha, que eu era louca. Olha. Mas Fábio, funciona. E você me falou, né, que colesterol era alto, Sim. A pressão alta. Você chegou, na época, a tomar medicações para isso? Sim, chegou a procurar e percebeu Tomava muito remédio. Eu tomava remédio na época era para colesterol, tomava para hipertensão. Para que mais que eu estava tomando? Estava pré-diabético. Eu já estava tendo que tomar remédio antidepressivo, né? Remédio para dormir. O que mais? E não dormia, né? Não. E sem contar que eu tinha uma insônia terrível. Como é que é agora? Agora eu desmaio. Né? Então, tudo afeta. Infelizmente, hoje no nosso país, ou no mundo mesmo, as pessoas não se atentam a isso. Né? Que a maioria das doenças vem pela alimentação, vem pelo que a gente ingere. O nosso organismo, ele tem, o doutor, como médico, que é a Renata, como nutricionista, entende muito mais, sabe muito mais que eu, mas ele tem a quantidade exata que você precisa de nutrientes, de vitaminas, né? A quantidade de calorias que você precisa, de carboidratos para se transformar em energia, para você se manter em pé e ter disposição, mas tudo tem quantidade. E tudo que a gente joga demais dentro de um copo, ele vai transbordar. A quantidade que a gente precisa, ela tem que ser calculada. Tanto que hoje em casa tudo é pesado. Eu vou fazer a nossa comida porque é assim, nós somos marmiteiros, né? Nós vamos trabalhar, nós vamos para a clínica, leva a marmita. Essa semana nós vamos viajar para São Paulo, que vai ter congresso. Nós já compramos até uma marmiteira daquelas grandes para levar marmita para todos os dias. Por quê? Isso é obsessão, não é obsessão. Porque dependendo de onde você está, você vai ver fast food. Isso. Né? É o que está mais próximo. Você vai em restaurante? Vai, mas você não sabe falar assim, mas eu vou no restaurante e vou comer um filé. Eu não sei quanto tempo eles estão fazendo aquele filé ou aquela comida com o mesmo óleo. Eu não sei a quantidade de sal que eles estão colocando. Então, se eu que passei por tudo isso, hoje eu me atento muito, eu tomo cuidado. Porque eu não quero voltar a ser e a passar o que eu passei. Né? Então, hoje a gente se atenta a isso. Então, eu levando da minha casa, eu sei o que eu estou levando. Fui eu que preparei, foi a Renata que preparou. Né? Então a gente sabe o que tem ali, já está a quantidade certa que cada um pode comer, nos horários certos, né, que a gente come e se alimenta. E se as pessoas começarem, não precisa ser dessa forma, levar marmita, tudo, mas se elas começarem a se atentar ao que elas ingerem no dia a dia, que nós passamos essa semana, nós fomos comprar a mala para essa semana, que a mala nossa estava precária, nós passamos em frente a um lugar que vende salgado na hora do almoço. A vila estava virando quarteirão. E nós comentamos o quanto foi, meu Deus, né? As pessoas é assim, por quê? Barato. Custo, porque é barato. Eu falei para ela, a pessoa ela trabalha, ela recebe, por exemplo, a pessoa que vive com salário mínimo, para ela é barato. Ela vai lá, ela come 2 salgados, toma um copo de suco, ela vai gastar 5, 6 reais. Só que ela não se atenta que se ela fizer isso com 5, 6 reais, ela consegue comprar, por exemplo, salada, tomate, alguma coisa desse tipo, ou até filé de frango, que não é caro, frango, para ela comer a semana toda. Mas aí vem a questão da praticidade, que é só ir lá e pegar, não tem que fazer. Não tem né? que preparar.
Então, hoje em dia, o comodismo também atrapalha muito. As pessoas têm preguiça de levantar, ir no fogão, fazer uma refeição saudável. É mais fácil catar o telefone, ligar, pegar lá dentro, no portão, chegar, colocar no colo e comer. E elas se esquecem que comendo dessa forma vai dar algum problema futuramente e elas vão acabar economizando na alimentação e aumentando o gasto na farmácia. Desculpa eu cortar, mas já cortando, teve um médico amigo meu que quando eu tive esse problema, que eu tive esse princípio de infarto, ele falou para mim: Fábio, você tá na época eu tinha 30 e poucos anos, ele falou assim, nessa idade que você tá, tudo que você fizer de errado dá certo. Ele falou assim, o problema vai ser depois, e foi. E não demorou muito tempo não, e foi. Uma colocação que você acaba de fazer, e que eu creio que também seja muito interessante, para que os casais, nós estamos falando hoje no Dia dos Namorados, tenham essa sincronia, essa harmonia, é justamente a participação de ambos, na alimentação. Porque dá-me a impressão que a sociedade machista como é, e me parece preconceituosa, é muito mais fácil eu ficar lá no meu celular, vendo meu programinha, a Copa do Mundo vai começar, eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que fazer a escalação do time, enquanto a esposa vai fazer a alimentação. E você acabou de falar agora. Por isso que é bom a gente entrevistar a gente de improviso. Porque a gente pega tudo que a gente quer falar sem pensar. Quer dizer, ele, vamos dizer de uma forma, ele é um réu confesso de que ele vai à cozinha junto com a esposa preparar uma alimentação saudável. Sempre. Esta pressa que a gente ouve dizer hoje da humanidade, Dalai Lama falava isso. Pressa para quê? Para ir até onde? Quer dizer, para você colocar mais doenças no seu organismo. Então é essa dica, Renata, também a participação de ambos. Você não o proibia, você orientava. Ele está lá com você participando. Eu imagino que prazer tem essa filha que vocês têm em vislumbrar os pais participando. Isso é muito prazeroso. Eu gostaria que você colocasse isso, assim, essa participação masculina também, nessa atividade culinária, na sugestão, no preparo dos alimentos, nessa dinâmica de casal. Porque senão é assim, eu não gosto disso, eu prefiro aquilo. E aquilo que é um bloco familiar, não, é uma necessidade individual de cada um. A gente, toda vez que vai às compras, a gente resolve o que a gente vai levar de verdura, de legumes, né? A gente para assim, olha um para o outro, olha, tem isso, tem aquilo, o que você acha? Eu vou levar então o pimentão que eu vou fazer com o frango, a cebola, o tomate, né? Pimenta vermelha, porque aí eu coloco lá no meio da cabotiá, tal, vou fazer a maionese de abacate, aí vai. E aí a gente resolve tudo assim, o pessoal fica meio olhando, né? Porque a hora que passa o carrinho no caixa, o povo acho que olha e fala assim, nossa. E a gente faz junto, tá sempre junto, cozinha junto, monta as marmitas junto, pesa tudo, a gente decide o cardápio, o que a gente vai comer na semana, se vai ser frango, se vai ser peixe, o que a gente vai fazer. Porque na verdade a gente acorda muito cedo, todos os dias, 4h30 da manhã, e sai da clínica 8 horas da noite. Aí vou buscar minha nenê de 3 anos e 8 meses. Então a gente cozinha de domingo e deixa tudo pronto, tudo separado, congelado, tudo bonitinho. E a gente vai tirando todos os dias às 4h30 da manhã para montar as marmitas do dia todo. Então às vezes a pessoa fala assim para mim, mas eu não tenho tempo. Ela acorda às 7 horas da manhã, porque ela entra no trabalho às 8 e tal. A gente acorda às 4h30, treina todo dia de manhã e à noite a gente faz bicicleta, esteira e a Júlia pula-pula. Então assim, eu acho que vai daquilo que você escolhe para a sua vida. A gente se adaptou a isso, a gente se sente muito bem, muito dispostos, né? Graças a Deus a gente não fica doente. Em casa não tem medicamento, não tem nem pomada. Quando a gente corta, isso foi o Fábio que descobriu. Ele veio com açafrão, que ele falou, vou passar o açafrão, que o açafrão é cicatrizante. Falei, mistura óleo de coco, deu certo. Então, se cortou, é isso aí. Se queimou, é clara de ovo. Não tem medicamento em casa. Graças a Deus, e eu sinto orgulho disso. Não que eu seja totalmente contra medicamentos, eu acho que os medicamentos são necessários, mas eu sou contra você poder evitar, né, a ingestão deles e você não fazer isso, e você preferir tomar o medicamento do que se cuidar.
Se nós pensarmos, Fábio, no dia de hoje, desde que nós despertamos, quantas coisas nós fizemos e não lembramos a maioria delas. Sim. Mas a pergunta que fazem, a gente que trabalha na área de neurologia, mas por que se lembra de coisas tão antigas, não é? Os nossos avós, quando envelhecem, lembram de situações quando eram crianças. Eu estou fazendo essa pergunta a você, Fábio, pelo seguinte: vem à nossa memória, por vezes, um alimento que é prazeroso, que faz me lembrar, por exemplo, na minha família, eu não me esqueço dos meus avós, dos meus pais, a gente era oriundo de zona rural, de fazer a leitoa assada, altamente calórica e tal. Nós entendemos que existe essa memória que fica, né? Sim, batendo sim. em você, olha, vai lá e pega a leitoinha e tal. Como a Renata deixou claro, isto não é proibido, Exato. desde que, Fábio? Desde que seja com moderação, seja controlado a ingestão do alimento, né? Como tudo na vida, né? Tudo que é em excesso na vida faz mal. Até atividade física demais na nossa vida faz mal, né? Tem gente que fala assim, nossa, vou fazer 3 horas de bicicleta, ao invés dela emagrecer, ela está catabolizando, né? Então não vai adiantar. Então tudo tem que ser regrado. E essa questão dessa memória que a gente tem, é justamente por isso que nosso cérebro, é que nem eu costumo dizer, doutor como neurologista, eu costumo dizer para os meus clientes que eu falo que o nosso cérebro ele é burro, né? Por quê? Ele só vai gravando as informações que nós vamos mandando para ele não tem a capacidade de aprender sozinho. Da mesma forma que quando a gente vai mudar um hábito, se a gente não ficar batendo em cima daquilo para tirar aqueles hábitos antigos, para deixar de se auto-sabotar e começar a introduzir novos hábitos, ele não vai aprender, é difícil para ele se adequar. Por quê? Porque a gente vive no piloto automático, como o doutor falou, que a gente acorda de manhã, faz a correria e não se lembra de nada e lembra de coisas muito, muito antigas. Um dos primeiros exercícios que eu faço com os meus clientes é o seguinte: ele chega lá na minha frente e na primeira sessão eu falo para ele assim, da hora que você acordou, o que você fez até agora? Né? Ele fala, então, acordei, tomei café da manhã, aí depois eu peguei o carro, fui para a empresa, falei assim, tá, para. Falei assim, fecha teu olho agora, respira e pensa o passo a passo do que você fez. Aí ele já começa completamente diferente. Eu levantei, aí o meu chinelo estava do lado da cama, aí eu fui, troquei de roupa, escovei meu dente, lavei meu rosto, fui tomar café. Então a gente não se atenta ao que acontece no nosso dia. E muitas vezes por isso que come errado. Isso. É feito de uma forma automática. Esta pressa, o exemplo que vocês deram, passamos de um lugar, uma fila. Nós só vemos fila hoje em lugares dessas refeições rápidas ou em lotéricas para a gente pagar a conta. É verdade. Não é? Você vê a lotérica antigamente, será que alguém ganhou a Mega Sena? Hoje não, são os brasileiros, né? Estando lá pagando os seus tributos religiosamente, tá? E as refeições rapidíssimas. Sim. Ora, outra coisa, Renato. O Fábio nunca deixa de falar alimentação, ele linka sempre atividade física. Sim. Tá? Sim. Todas as vezes, olha, eu me disciplinei, eu fiz isso, aquilo, porém, a minha atividade física. É isso mesmo? Ele substituiu o prazer que ele sentia pela bebida alcoólica, o alívio que a bebida alcoólica dava a ele, e a alimentação também, a alimentação errada, né? Que dava aquela sensação de bem-estar, pela mesma sensação, só que dessa vez vinda pela atividade física. Então, ele acabou transferindo o vício dele para a atividade física. E realmente eu acho que hoje ele é movido a isso mesmo. O internauta perguntaria, mas que atividade física, Fábio, eu tenho que fazer? Eu acho que a atividade física vai muito do que a pessoa gosta. Não adianta querer introduzir, não, você tem que fazer musculação, você tem que fazer ciclismo, você tem que fazer natação, não. O que te agrada mais? Muitas pessoas gostam de dançar. Então fazer uma dança de salão, fazer uma aula de zumba, que tem pessoas que gostam de uma coisa mais agitada, isso já é uma atividade física. Atividade física, na verdade, é você movimentar o seu corpo por um tempo determinado, né? Ali 1 hora, 40 minutos, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que por isso que a atividade física ela tem que ser prazerosa, porque a pessoa tem que fazer uma atividade física que ela goste de fazer, não adianta ela fazer forçado. Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de ir para academia,
Que nem o povo fala, chegar lá, puxar ferro, né? Agora até eu estou com um problema no ombro, vou ter que me afastar uns dias para poder resolver, mas logo eu estou de volta. E tem pessoas que gostam de nadar, então procure fazer uma natação. Tem pessoas que gostam de hidroginástica, gostam de se movimentar, pessoas que têm lesões na parte inferior, que precisam fazer uma atividade física, hidroginástica. Isso um professor de educação física pode falar melhor do que eu, mas eu acho que a questão da atividade vai de acordo com o gosto que a pessoa tem pela atividade física, né? E também ela conseguir adequar o tempo dela com a atividade física que ela tem que fazer. E a questão da pessoa fazer aquela atividade física que ela gosta, que ela sente prazer, vai aumentar ainda mais o foco dela na alimentação, na dieta também. Renata, a gente vê, o Fábio está dizendo, a atividade física. Não é incomum, o internauta vai concordar com isso, nós observarmos pessoas pelas ruas, praças, locais de atividade física, que nitidamente saltam aos olhos, num sobrepeso excessivo, correndo de uma forma totalmente descontrolada. Não é isso? A gente fala, nossa, vai ter um treco. Para que já tá. Qual a orientação sua como nutricionista em termos agora de orientar essas pessoas que não é falar atividade física, sair correndo? Como que é feito isso? Muita gente chega lá, muitas vezes com um peso bem alto, né, bem pesado, e fala assim, então vou começar a dieta, eu vou começar a correr. Não, pelo amor de Deus, você não vai começar a correr, nem caminhar você não vai. Porque se você começar a caminhar, dependendo do peso que você tiver, se for muito aumentado, você só vai conseguir criar várias lesões em articulação, né? Então, no tornozelo, no joelho, às vezes algum problema também nos pés, né? Então, não é interessante. Se você começar a correr, se você não tiver esse preparo, até cardíaco. Então, calma, não é assim. O ideal é você estar procurando um profissional da área, né? E tentar fazer algo que não tenha impacto. No caso de pessoas com algum problema em articulação, de membros inferiores, ou com um peso bem excessivo, porque senão você vai se machucar. E nunca, né, começar a querer dar o seu máximo numa atividade física, porque é gradativo, você tem que ir se habituando, você tem que ir acostumando com ela para você começar a evoluir, sempre com muito cuidado. Não adianta chegar lá na academia, colocar um monte de peso, né, vou erguer tudo isso aqui, e aí você acabar com a tua coluna, você acabar, né, com o seu ombro, com o seu cotovelo, pulso, né, punho, enfim. Então, acho que tudo tem que ser feito com bastante cautela e de uma maneira bem gradual. Uma outra pergunta, Fábio, é assim. Mas eu creio que se eu seguir tudo isso que a nutricionista Renata, o esposo Fábio dizem, eu creio que se eu assim fizer, eu vou gastar muito. Qual é o esquema no supermercado do Fábio, quando ele passava, né, naquelas garrafinhas, aquelas latinhas, e só ia colocando, e não recebia um não da esposa, ia colocando. E a partir do momento que ele se reeducou em termos de alimentação, qual foi o resultado final? Realmente, gasta-se mais ou muito menos? Muito menos, muito menos. Porque é o seguinte, as pessoas acham que fazer dieta é gastar dinheiro e ficar caro. Eu vou fazer dieta, agora eu tenho que comer salmão, eu tenho que comer queijo cottage, eu tenho que comer, o que mais? Tudo a pessoa relaciona que vai ter um custo muito alto. E não, pelo contrário, né? Você escolhe. Você vai escolher. Aí fala assim, mas eu não gosto de alface. Você tem alface, você tem a rúcula, você tem o agrião. Eu não gosto de repolho. Você tem a couve-flor, você tem o brócolis. Então, você se adequa àquilo que você gosta, comendo bem, saudável e não gastando muito, né? Tudo vai do quê? De você... E outra, hoje em dia a gente tem que chegar no mercado e pesquisar preço também. Porque tá assim. Hoje o frango tá caro, a carne tá mais barata, o patinho tá mais barato moído, então eu vou comprar o patinho, né? Quer ver quanto que a gente gasta de frango na semana? Para a semana toda de frango, R$35 mais ou menos, R$40 no máximo de frango para a semana toda.
né? E quanto que você gasta no churrasco no final de semana? Meu Deus. Né? Então, e as pessoas não se atentam a isso. Como eu estava dizendo, hoje em dia também no supermercado a gente tem que tomar cuidado, ver as promoções, o que tem de promoção. Você consegue muitas vezes pegar alguma coisa para incluir na sua alimentação que você tem vontade, que está num preço bom, mas tudo dá para você fazer. E começar a estipular um orçamento. É bacana a pessoa fazer isso. Falar assim, ó, eu vou gastar R$100 por semana ou R$150 por semana, depende da família, para fazer a minha compra da semana. O que eu consigo comprar? Vai e vê. Fala, eu preciso de uma proteína, eu preciso de uma hortaliça, eu preciso de um legume, eu preciso de uma fonte de carboidrato. Você vai lá, escolhe, vê aquilo que está mais barato. Então você consegue até mudar a sua dieta durante a semana, olhando os preços e aquilo que você gosta de comer. É o que a gente faz. Poucos minutos, né, separam do final do nosso programa. Qual é o convite que vocês fazem aos nossos tantos internautas que acompanham o programa para comemorarem esse Dia dos Namorados de hoje? Pode falar. Convite que eu faço? Se eles vão a um restaurante, qual é a escolha? Olha, eu acho que vocês devem ir ao restaurante que vocês gostem, né? E acho que vocês devem optar pelo alimento que vocês também gostam de comer. Só acho que vale a dica de comer antes de sair de casa. Geralmente eu peço assim para comer alguma coisa que te alimente, então uma fonte de proteína, como o ovo, por exemplo, que eu acho uma coisa prática e rápida, né? Não adianta não, pode comer 2, 3 ovos. E se você quiser manter a linha, pede lá um grelhado com legumes, né? Uma salada, uma porção de carne assim com legumes, eu acho que vai bem e não vai colaborar para aumentar o peso. Já que a Rê já falou da questão da alimentação, então eu vou falar um pouco assim da minha parte, que eu acho que se você chegar no restaurante com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama, procura conversar mais. Deixa o celular um pouco de lado, converse mais, procure saber um pouco mais de como foi o dia, como foi a semana da pessoa, que às vezes a gente está na mesma casa, no mesmo ambiente e deixa de fazer isso. Eu todo dia eu pergunto para a Renata a hora que ela acorda se ela dormiu bem, tudo, então isso já é uma coisa minha. Então as pessoas, se elas fizerem isso, automaticamente elas também vão comer um pouco menos, porque elas vão estar conversando, né? E conversando, comendo, dando risada e tudo mais, quando você vê, você está satisfeito, não se empanturrou, porque se a gente senta só para comer, a gente come um monte, bebe um monte, né? Passa mal. Então você se curtir um pouco mais. Aproveitem esse dia, feliz Dia dos Namorados para todos vocês, e aproveitem também não só para comer, né? Mas para ficar um pouco junto e dar um pouquinho mais de atenção um para o outro. Claro, internautas, que a gente agradece mais uma vez o acompanhamento do nosso programa, mas eu peço desculpas para a Júlia, filha, porque nós hoje faríamos um programa sobre alimentação infantil. Na infância, como vocês têm criança pequena, e a gente sabe todos os erros alimentares, então nós vamos deixar a Júlia para o próximo programa daqui a um mês, porque hoje seria muito significativo nós falarmos sobre esse Dia dos Namorados. E aqui, Padre Oswaldo, Rede de Comunicação, essa grande família, a gente deseja realmente a todos os namorados, não apenas namorados, aqueles idosos, que é maravilhoso sim. Você ver um casal de idosos de mãos dadas, dando um singelo beijo. É muito mais bonito do que essas violências que a gente vê na rua no dia a dia. Não é verdade? Então, Fábio, muito obrigado pelo seu testemunho. Tá? A Renata, já nossa convidada de todo mês. Nós agradecemos vocês. E feliz Dia dos Namorados. Eu só pediria, como o padre pede na igreja, despeço dos nossos internautas, dando um beijinho para todos eles. Na próxima terça-feira, programa Vida e Saúde estará novamente com vocês. Muito obrigado e até terça que vem.